aqui a hora de... Hoje é dia 4/6 e eu faço com vocês a 28 e 29 hoje. E se faltar, além dessas horas de estudo, vocês fazem também a 30 e a 31. A 31 é simples, é só ler e numerar, né? E a 30 é um texto para vocês refletirem aí e fazerem um teste, tá bom? Se der, se não der pra vocês fazerem, na aula que eu estiver fazendo análise e correção, vocês fazem junto comigo, tá bom? Sem pressão. Então vamos lá, ó. Nós temos duas propagandas aí, uma é capa de livro e outra é uma propaganda sobre São Paulo, né? E aí eu vou ler com vocês e a gente vai fazendo isso aí, vai trocando uma ideia. Eu continuo ainda com a dificuldade de enxergar, eu não posso abrir muito a minha tela aqui, porque se eu abrir, expande para vocês aí, ó. Tá vendo? E aí eu não vejo, está gravando tudo certinho, então eu prefiro deixar ele um pouco mais fechado, um pouco menor. Mas de qualquer maneira, vamos ver até onde dá. A fila anda, né? Mulheres poderosas não choram. Identifique a forma verbal que compõe o título do poema. A forma verbal é anda, certo? Então marca aí. Qual é o sujeito da forma verbal? Sujeito. Quem é que anda, pô? Quem é que anda? A fila anda, então a fila é o sujeito. Observe o título, o subtítulo do livro. Mulheres poderosas não choram. Identifique a forma verbal. Choram, certo? Quem é o sujeito da forma verbal? Quem é que choram? Mulheres poderosas. Tudo bem? O núcleo é mulheres, né? E o núcleo de a fila é fila. Mas aqui no caso, o subtítulo é mulheres não choram, a forma verbal é choram, e o sujeito, mulheres poderosas. Observe a flexão do número das formas verbais que compõem, plural e singular, né? O título e o subtítulo do livro, o que se pode concluir? Bom, se pode concluir que se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Então, choram, mulheres choram. As mulheres choram, não é a mulher chora. Então, aqui, choram acompanha, né? Tem que estar relacionado, tem que estar em harmonia, né? E é isso, não tem o que falar. Então, vamos lá. Depois tem uma questão da FUVEST aí. Tem uma propaganda, eu que tinha lido a primeira vez isso aqui, eu tinha tido uma má impressão dessa propaganda. E eu estou fazendo o vídeo novamente por causa... eu vou deixar a minha má impressão de lado e vou seguir o rolê, né? Vou seguir a ideia da apostila, tá bom? Observe este anúncio, né? Descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo. Vocês convivem comigo, vocês já vão ter um pouco da ideia aí, né? Na composição do anúncio, qual é a relação de sentido entre a imagem e o trecho, quem é e o que pensa, que faz parte da mesma da mensagem verbal? Bom, eu vou falar o que a apostila quer que fale, tá bom? E vou me amordaçar quanto ao que eu tinha entendido a priori. Mas aí o que você tem? Você tem uma digital e um cara sorrindo dentro da digital, né? Aqui no meio. E acredito eu, né, seguindo a ideia da apostila, é que o cara é feliz por ser um paulista, por ser um morador de São Paulo, que ele se identifica com a cidade. Morre aí, não vou entrar mais em detalhes, tá? Se os sujeitos dos verbos descubra e pensa estivessem no plural, se o sujeito, né, no caso aqui, quem é o sujeito é o morador, né? Como deveria ser redigida a frase utilizada no texto, né, no anúncio? Então, se aqui fosse os moradores de São Paulo, né, descubram... Peraí, vamos ver se é isso mesmo, se eu estou certo. Descubram quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Então, se a gente for passar, se os sujeitos dos verbos, né, se a gente fosse passar, né, para o plural, na verdade, descubram quem é e o que pensam os moradores de São Paulo. Aí, no caso, para você descobrir, tudo bem, vamos lá, vai. Se a gente fosse passar pro plural, deveria ficar isso mesmo, né? Descubram quem são
e o que pensam os moradores de São Paulo. Eu não sei, eu não gostei dessa questão não. Mas de qualquer maneira, quem sou eu para gostar ou não gostar de alguma coisa, né? Mas vamos lá. Depois nós temos aqui, ó, concordância com sujeito simples e composto, tá bom? Vamos ler aí as questões, né, os textos e depois a gente troca uma ideia, tá bom? Então vamos lá, ó. O enunciado: Curitiba inaugura o único hard rock café do Brasil. No anúncio 2, moradores do bairro Arizona inauguram a igreja de Santa Paulina. O anúncio 3, em Santiago, Chile, Equador, inauguram a Copa América. Muito bem. Nos três enunciados foi usado o mesmo verbo, mas flexionados de formas diferentes. O que motivou a diferença? Bom, o que motivou a diferença é que tem que estar de acordo com o sujeito, né? Então a gente tem que perceber que o verbo se flexiona de acordo com o sujeito. Então, no caso, Curitiba inaugura, né? Moradores do bairro inauguram, Santiago, Chile, Equador, esses países inauguram, né? Então tem que estar de acordo. Nos enunciados 2 e 3, o verbo flexionado no plural, seguindo o que determina a regra geral da concordância verbal. No entanto, o que motiva a flexão de número do verbo nesses enunciados? Vamos lá. Então, a forma verbal vai ser a mesma para os dois enunciados, certo? Mas a flexão por razões diferentes. No enunciado 2, o sujeito é simples e está flexionado no plural. Ah, muito bem. Então vamos lá. É o seguinte: moradores do bairro Arizona. Moradores, sujeito é simples, tá bom? Por mais que seja no plural, é simples, né? Não tem dois núcleos aqui, tá bom? Moradores e visitantes do bairro Arizona. Aí seria o caso do enunciado 3, que teriam três núcleos aqui, né? Em Santiago, Chile e Equador inauguram a Copa América. Onde inauguram a Copa América? Em Santiago, Chile e Equador. Então você tem três, por isso que você percebe aí, ó, o verbo também no plural, né? Mas o sujeito não. O sujeito ele tem três núcleos, então ele é composto. E no caso de moradores ele é simples, tá bom? Então é por isso que dá essa diferença. E aí, né, seguindo a matemática da coisa, você tem os exemplos aí, né? Ó. Olha lá, ó. Sujeito simples do verbo permanece no singular se o núcleo estiver no singular e flexionando no plural se estiver no plural. Aquela pequena e encantadora menina conquistou os professores. Quem conquistou os professores? A menina. Os professores me ajudaram a estudar para a prova. Quem te ajudou a estudar para as provas? Os professores, tá bom? Quando o sujeito é composto, que é o que deu ali no exercício, né, anterior, o 2 e o 3, deve acompanhar também. Então, olha lá. Pequenos livros brancos e folhagens delicadas rodeavam a área do lago. Pequenos livros, eu falei, lírios. Pequenos lírios brancos e folhagens delicadas rodeavam a área do lago. Quem que rodeavam a área do lago? Pequenos lírios e folhagens delicadas. Eu não enxergo absolutamente nada. Pequenos lírios brancos e folhagens delicadas rodeavam a área do lago. Então o sujeito é composto porque os núcleos desse sujeito é lírio e folhagens. Tá bom? Não é livro. Tá? Eu não vou voltar para ver o vídeo de novo não, que eu já fiz esse vídeo 2 vezes. Então é isso. É nesse sentido que acontece o lance do sujeito simples e composto na concordância verbal. Não tem nenhum mistério, né? Então eu acho que eu já estou somando as ideias aí, certo? Olha lá, viajou o pai, a mãe e os 5 filhos. Olha só que interessante aqui, ó. Se o sujeito composto vem antes do verbo, este sempre é flexionado no plural, tal como acontece no subtítulo do livro ao lado. Olha lá, de volta ao mosteiro, o monge e o executivo falam de liderança e trabalho de equipe. Se o sujeito composto for colocado após o verbo,
este pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Pode, se você quiser, viajou o pai, a mãe e os 5 filhos, ou viajaram o pai, a mãe e os 5 filhos, né? Nesse caso aí, pode. Depois você tem assinale a frase correta quanto à concordância verbal. Passou pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barco pelos rios do Pará, as entrevistas com as pessoas humildes, as histórias de vida, verdadeiras lições que não se aprende na escola. Passou pela minha cabeça, então aí no caso seria passaram, não é, galera? Passaram pela minha cabeça estradas de terra, viagens de barco e entrevista com pessoas humildes. Então aqui o passou está errado, certo? Se vocês virem todos os detalhes do projeto com mais atenção, hão de concluir que ele não será ecologicamente sustentável, nem será tão pouco viável economicamente. Essa é bem boa, né? Vamos pôr um pontinho aqui. Peço que seja mandado para mim o mais breve possível as informações que combinamos. Peço que sejam mandados para mim o mais breve possível as informações, né? Ou então a informação, estaria certo. Então essa aqui está errada. Gostaria também que fosse marcado nas plantas encaminhadas os espaços que foram inventariados pelo Patrimônio da União. Gostaria também que fossem marcados nas plantas os espaços. Os espaços devem ser marcados na planta. Então, que se fossem marcados os espaços. Então, a resposta da 21 é a B. Certo? Considerando a questão anterior, reescreva as frases das alternativas para que apresentem concordância correta de acordo com as regras gramaticais normativas. Eu acabei de fazer isso verbalmente. Volta um pouquinho o vídeo, que aí a coisa volta ao normal. Tá bom? Então aqui vai ser próxima aula, certo? A 23 e a 31, tá? E aí vocês vão fazer até o exercício 5 da hora de estudo. Fechado? Então, do 1 ao 5, hora de estudo. Certo? Nossa, escrevi de um jeito horrível aqui. Hora de estudo. Fechou? 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 Então fechou. Tá bom? Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? E vai entendendo bem o que precisa ser entendido. Galera, então é isso. A gente se fala na próxima aula. Amanhã, dia 5, nós estaremos online, tá bom? Outra semana vai ter feriado, talvez só aula gravada, tá bom? Beijo no coração, galera. Fiquem com Deus.